Oi, pessoal. Então, essa semana a gente vai estudar o dimensionamento de conectores. Bom, a gente pode ter vários tipos de conectores. A gente pode ter pinos, a gente pode ter rebites e a gente pode ter parafusos. Os rebites, eles foram utilizados até a década de 50 aí, do século passado, e depois disso eles foram sendo substituídos por ligações com parafusos e solda, devido à facilidade. Mas algumas vezes acontece algo interessante, tá? Foi o que aconteceu com a ponte Hercílio-Luz, que era originalmente, o projeto original era feita com rebite. E eles decidiram manter o mais original possível e mantiveram os rebites. Então, esses rebites foram trocados, né, e foi um negócio estranho para eles, porque eles nunca tinham mexido com rebite, né? E esse trabalho, então, exige um pouco de cuidado a mais. Colocar um rebite é muito mais complicado do que colocar um parafuso, né? O rebite, então, é um pino que tem uma cabeça única, tá? E ele é colocado, então, no furo e depois aquecido, né? Se aquece rebite a uma temperatura próxima de 1000 graus e através de um martelo, geralmente um martelo mecânico, se bate essa segunda cabeça, formando essa segunda cabeça aqui, tá? Bom, o rebite, como ele está aquecido, no resfriamento ele se contrai e essa contração vai auxiliar na manutenção dessas partes da conexão juntas. Então, vai ter um efeito que vai fazer com que essa ligação fique até melhor, digamos assim, tá? Nos parafusos, a gente também dá um apoio, dá um aperto, né? Nos parafusos comuns, esse aperto não é considerado, mas a gente tem os parafusos de alta resistência, que esse aperto é considerado na resistência da ligação, tá? Bom, aqui a gente tem então três chapas ligadas e tem uma conexão sob tração, né? Então essa chapa ela sofre tração para a direita e essas duas para a esquerda, como se fossem duas talas. Esse esforço das chapas vai ser transmitido para os parafusos, que vão ser solicitados por cisalhamento, então vai ocorrer cisalhamento, e também vai ocorrer uma compressão da região desses pinos. Isso, o dimensionamento é igual para pinos, para rebites e para parafusos, tanto faz, tá? O parafuso, ele é muito mais simples de ser colocado, né? Qualquer um consegue colocar um parafuso, basta ter uma chave de boca, não precisa um equipamento especial. Então, o parafuso ele é formado por uma peça, né, que tem na sua ponta uma rosca, ele tem uma cabeça num dos lados e a rosca no outro lado, né, e nessa rosca vai ser aparafusado uma porca, né? E essa porca que vai dar o aperto, então. Geralmente a gente usa arruelas que visam não estragar o material conectado no aperto, né? Porque esse aperto ele vai ser feito girando a porca. Então esse giro pode danificar a peça que está sendo conectada. Por isso que a gente coloca uma arruela, né? Essa arruela aqui, ela vai ser substituída, né, a cada vez que tu tiver que tirar esse parafuso da estrutura e montar novamente, né? É como a gente
faz lá quando a gente troca o óleo e tira o parafuso lá do bujão embaixo do carro, né? A gente sempre coloca uma outra porca lá para ajudar na vedação, uma nova, tá? Então, esse é o parafuso, muito mais simples que rebite no caso, tá? Bom, o parafuso, então, né, também, né, ele vai ser solicitado por cisalhamento, tá? Em todos os planos de corte, dependendo do tipo de ligação. Então, aqui a gente tem 2 planos de corte do parafuso, tá? Esses planos, essa quantidade de planos pode variar, dependendo de quantas peças é feita a ligação, tá? Mas também os parafusos vão ser solicitados por compressão, as chapas vão comprimir os parafusos e ação e reação. Os parafusos vão comprimir as chapas. Então, nós vamos ter tensão no apoio, que a gente chama assim, nos parafusos e nas chapas. Bom, a resistência desse conjunto vai ser o menor de todos, né? Então a gente vai considerar qual é a resistência ao cisalhamento do parafuso, qual é a resistência da tensão de apoio na chapa, ou da tensão de apoio no parafuso, tá? A gente sempre considera que o cisalhamento irá ocorrer na rosca. Muitas vezes isso não acontece, mas a gente não tem essa garantia. Então, a área do parafuso que é cisalhada, né, essa área é considerada a área da rosca uma área menor que a área nominal. A área nominal é calculada com o diâmetro do parafuso. Esse diâmetro que é o diâmetro do fuste aqui. Só que aonde tem a rosca, né, esse diâmetro ele é um pouquinho menor. Então a gente acaba usando essa área aí a favor da segurança, tá? Aqui a gente tem como que os parafusos podem ser solicitados, né? Dependendo de como a força está localizada em relação aos parafusos, né? Então aqui, nesse caso, a gente tem 3 peças conectadas, podem ser 2 talas e uma peça central, né? E esses parafusos aqui, então, eles estão sendo cortados, tá? Mas nós podemos ter peças, né, colocadas aqui por baixo. Então, nesse caso, os parafusos estão sendo tracionados, né? Essa peça está sendo puxada, ela está segura nessa outra, pode ser uma viga e aqui pode ser uma peça de suporte qualquer. Então, esses parafusos estão sendo tracionados, tá? Aqui nós temos esse console, né? Pode ser um console colocado numa coluna com 3 parafusos ou 6 parafusos, 3 aqui e 3 no outro lado. E essa carga ela tem uma excentricidade com o alinhamento dos parafusos. Essa excentricidade vai causar com que apareça um momento, vai aparecer um momento nessa ligação. Então, esses parafusos, eles vão ser solicitados por tração ou compressão, mas também por corte, porque essa força também está cortando, tá? A mesma coisa acontece nessa situação aqui. Então, aqui a gente tem, né, essa pequena mísula aqui, inclinada. Aqui também a gente vai ter uma situação de corte, a gente vai ter uma situação de momento que vai dar tração e compressão, mas como essa carga ela está inclinada, né? Então de cara já ela vai provocar também uma tensão de tração aqui nesses parafusos. Então o dimensionamento desses conectores é feito considerando todas essas ações juntas. Bom, na sala de aula a gente vai ver mais aprofundadamente,
Um abraço, pessoal.